Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu saúdo você, amado irmão, com a paz do Senhor. E você, meu amigo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter uma integridade com você, uma intimidade com você, mas depende de você. Hoje nós vamos estudar a segunda lição da nossa revista, Lições Bíblicas, Escola Dominical, Integridade Moral e Espiritual. A segunda lição, ela é 12 de outubro de 2014, que vem falando sobre a fidelidade de Daniel com o seu reinado, com as suas escrituras, com o seu povo. A segunda lição é a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. Textual. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com os poções do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verdade prática. A integridade do caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios cristãos. Leitura bíblica diária. Segunda, Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Portanto, Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não concedesse lhe contaminar. A verdade prática, ela diz assim, um ponto muito importante para uma boa aula. A integridade de caráter implica na disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. A integridade ao caráter. A integridade ao caráter é muito simples. O que é caráter? É a nossa forma de as pessoas na sociedade nos verem. É a forma que as pessoas na sociedade nos encontram. Então podemos dizer o quê? Que a integridade, a fidelidade às nossas práticas cristãs vão dizer quem nós realmente somos, quem nós realmente nos encontramos ser dentro de uma sociedade, porque como nós cristãos, temos uma Bíblia como manual de instrução de vida, conduta para uma vida sadia na sociedade, nós temos que o quê? Temos leis, e essas leis, elas têm que ser respeitadas, e essas leis respeitadas, elas formam o nosso caráter. Tudo bem? Vamos para a introdução. A lição de hoje retrata a história de 4 jovens judeus levados cativos para a Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. A pessoa de Daniel é quem tem maior ênfase nessa narrativa. A sua fidelidade a Deus e a integridade moral são demonstradas em meio a uma cultura pagã. Uma coisa muito difícil hoje. Eu não sei qual a sua denominação, mas cada denominação, cada igreja, ela tem a sua sã doutrina. Ela tem a Bíblia fala em João capítulo 1 João capítulo 3, versículo 15, que existe a multiformidade da igreja do Senhor. Isso vem de Deus. Então, existem muitas igrejas e muitas doutrinas hoje em dia. Então, eu não sei qual é a sua doutrina, eu não sei como a sua igreja interpreta a Bíblia, mas eu lhe digo que quando Deus ele tem uma conduta para cada um de nós temos que segui-la. Se a minha igreja pode fazer isso e não pode fazer aquilo, esse é o tipo de conduta que nós temos que ter. Eu não posso tomar a minha igreja, o meu ser, como exemplo para todas. Não, eu tenho que entender o quê? Que todas as igrejas têm a seu ramo de trabalho, porém, reveja se a sua está segundo as condutas cristãs. Daniel, ele começou o quê? A se sobressair numa cultura pagã, num lugar diferente, onde não tinha nada que lhe ajudasse
a se manter fiel, mas ele encontrou força juntamente com seus amigos para se manter fiel, e foi o que agradou o coração de Deus e fez com que o rei visse mais sabedoria nele e chamou ele de praticamente mais sábio de todo o reino, 10 vezes mais. Continuando. Fruto da formação moral e espiritual recebida de seus pais, e as atitudes de Daniel fizeram desafiar a ordem do rei da Babilônia. Um ponto muito importante: uma cultura, uma conduta, um ensinamento, ele não é simples se ele não tiver fundamento. Você pai, você mãe sabe disso, que se você criar seu filho desde pequeno, se você criar ele com uma criação elevada, altíssima, ele nunca vai voltar atrás. Nunca vai voltar atrás. Por quê? Porque quando uma criança é ensinada, quando ela chega lá em cima, lá na frente ela lembra. A Bíblia mesmo fala disso, que o quê? A verdadeira constituição. Ensina a criança no caminho que deve andar, que mais tarde ele não se desviará dele. Foi o que aconteceu com Daniel. Os pais deles ensinaram ele, mostraram para ele desde pequeno. E quando ele chegou na hora da decisão, um lugar onde não tinha o que acontecer, não tinha nada para ele adorar a Deus, ele não olhou para si e disse: meus pais não estão aqui para me colocar, não. Ele continuou fiel a um Deus, em um lugar totalmente diferente. Então, o que foi que aconteceu? Essas atitudes fizeram com que o próprio Daniel, ele fosse contra a ordem do rei, a maior autoridade do mundo. Fosse contra. E isso, se acontecesse, era motivo de morte. Hoje, não. Mas muitas vezes nós não nos colocamos diante da vontade de Deus para a nossa vida. Se coloque. Hoje não é mais preciso você passar pelo fio de uma espada para fazer o que Deus quer, fazer a vontade dEle. Você tem que buscar a presença dEle, seja no lugar pagão, ou seja no lugar onde Ele habita. Amém? Fique com esta palavra, a primeira introdução. Amanhã nós vamos ver tópico por tópico. Valeu? Obrigado pela sua atenção. Dê um like no nosso vídeo.